Olá, amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Você está no seu canal do YouTube, o canal do Sete Adalp. Através desse canal do YouTube, nós estamos aqui trazendo alguns vídeos interessantíssimos para vocês. Queremos já de antemão agradecer o nosso pastor presidente, pastor Roberto José dos Santos, e também o nosso diretor-geral, pastor Paulo Filho. O Sete Adalp é o Centro Educacional Teológico da Assembleia de Deus em Abreu e Lima, Pernambuco. E louvamos a Deus pela vida de cada professor, de cada aluno. Estou aqui com um dos professores, professor Marcelo, a paz do Senhor. Amém, professor. Prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez, onde nós estamos aqui na terceira parte, ou a terceira parte da série sobre os mártires da história da igreja. E louvamos a Deus por cada colega, cada irmão, cada irmã que tem se inscrito no nosso canal do YouTube. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal, clique no sininho, que é aí o sino de notificações, para você sempre estar atento para as postagens que colocaremos aqui, os vídeos que colocaremos no nosso canal. E você já é o nosso convidado também para curtir, né? Coloca aqui o seu like, dá uma curtida aqui nesse vídeo, nos outros vídeos que nós estamos produzindo. Muito bem, professor Marcelo, nós já temos aqui trabalhado por duas vezes sobre os mártires da história da igreja, e nós estamos aqui seguindo uma sequência baseada aqui nos imperadores, os principais imperadores que promoveram a perseguição da igreja primitiva. E na última vez que estivemos juntos aqui, compartilhando, falando, o último imperador que nós falamos foi justamente o imperador Trajano. E após Trajano houveram vários outros imperadores, certamente. Mas estamos aqui elencando aqueles que, os principais, né, aqueles que foram realmente, que se destacaram nesse processo de perseguição da igreja. Inclusive, nós, além de falarmos sobre esses imperadores, estamos tratando também sobre alguns testemunhos espetaculares de mártires que deram a sua vida pela causa do Evangelho. E hoje nós iremos falar sobre mais três imperadores interessantes e, após Trajano, qual seria o imperador, digamos assim, que tem o maior destaque nesse processo aí de perseguição da igreja? Ok, professor Abraão. É um prazer mais uma vez retomarmos essa temática acerca dos mártires da igreja, especificamente nos séculos segundo e terceiro. É um período que, de fato, dentro da história do cristianismo, vai se destacar pela intensa perseguição que foi exercida pelo Império Romano. Como também já destacamos anteriormente, essas perseguições aconteciam, né, em dados momentos de forma local, em dados momentos também de forma mais generalizada, mais global. Mas o fato é que, nesse período até Constantino, muitos crentes eles foram martirizados de forma cruel, de forma desumana, por diversos imperadores, pelas mais diversas razões. Entretanto, a principal dela era justamente por serem diferentes, por não concordarem com o modelo de vida, né, tanto no sentido social, no sentido moral e religioso da comunidade romana. Os cristãos não abriram mão do seu princípio. Então, depois de tratarmos sobre Nero, Domiciano, Trajano, nós temos agora, né, um dos mais importantes imperadores que o Império Romano já teve. Então, ele se destaca justamente pela sua capacidade de dialogar, de escrever, e ele foi caracterizado, além de ser um excelente administrador, também por ser filósofo, né? Então, Marco Aurélio, ele ascendeu ao trono no ano de 161 e o seu reinado, né, o seu domínio, ele perdurou até o ano de 180. São quase 20 anos, né, na liderança do Império Romano. Todos esses 20 anos, professor, foram anos de intensa perseguição ou houve um período do reinado do Marco Aurélio que
intensificou essa perseguição. Pelo que o senhor tem estudado aí, há algum relato se foram os 20 anos todos de intensa perseguição ou de repente ele foi percebendo essa suposta ameaça dos cristãos? Na realidade, a grande preocupação dos imperadores não era com os cristãos. Entretanto, em alguns momentos chegavam até ele informações, né? E essas informações, a forma como chegava, fazia com que esses imperadores se voltassem. Além do que também, alguns líderes locais já exerciam essa perseguição, eles também já de alguma forma emitiam leis, né, elaboravam decretos, né, ou davam ordens contra os cristãos. Então, no caso do líder maior, né, quando essa notícia chegava até ele certamente chegava com um certo teor de ameaça, o que fazia com que ele reivindicasse, né, esse poder e de alguma maneira o utilizasse para confrontar, tá certo, o movimento que surgia. Mas Marco Aurélio ele também se destaca aqui pela forma como ele lida com os cristãos do ponto de vista negativo, Sim. evidentemente, né? Então, quando essas informações chegam até ele, o John Fox, né, é o que a gente vai usar como fonte também hoje, bastante, diz o seguinte, que suas ações contra os cristãos foram tão cruéis que muitos estremeciam horrorizados ao contemplar o cenário de tragédia humana. Mas à medida que essas pessoas observavam, né, o resultado da atrocidade desse imperador, ao mesmo tempo também um sentimento de admiração surgia a partir do olhar dessas pessoas, ou seja, vendo os mártires sofrendo daquele jeito, não abrindo mão da sua fé, então isso provocava de alguma forma essa admiração por parte dos observadores ou daqueles que seguiam o próprio Marco Aurélio, porque nós vamos ter, nesse momento, não apenas mártires que faziam parte do movimento cristão, as pessoas mais simples, mas vamos ter autoridades importantes como senadores, soldados também do exército que vão ser martirizados, entendeu? Esse período de Marco Aurélio é em meados de 161 a 180, não é isso? Perfeitamente. Então, nesse período, segundo século da era cristã, o cristianismo já estava adentrando algumas outras camadas, além daquela camada mais simples da sociedade. Na verdade, na época de Paulo, a gente já vê ali um procônsul se convertendo. Então, o evangelho vai chegando nas diversas camadas. Então, Marco Aurélio, ele começa também a se destacar sobre esse aspecto, que ele martiriza tantas pessoas das camadas mais baixas da sociedade, mas também começa a adentrar essas camadas sociais mais Sim, altas. o que muda é o método, né? Exato. A forma como ele vai submeter aquele indivíduo ao suplício. Porque a morte de um não romano é diferente de um romano que normalmente acontecia, né, por decapitação, ou seja, o sofrimento é mínimo em Exato. relação a alguém que vai ser jogado, né, na tigela quente com óleo, né, alguém que vai ter seu corpo coberto por pele de algum animal e depois jogado para que as feras o devorassem. Exato. Então, é diferente neste sentido. Em função também de uma crescente calamidade, né, algumas derrotas que ele sofre, então ele vai atribuir essas catástrofes aos cristãos. Em dado momento também, menciona Fox que numa batalha ele pede para que os soldados invoquem seus deuses. E à medida que eles vão invocando e não conseguem, em dado momento ele começa a ter vantagem na batalha, então arrefece um pouquinho a perseguição, mas logo ela retoma o nível, né, de atrocidades que se deu em tantos outros momentos. Então, nesse momento, alguns dos mártires eram obrigados a passar com os pés já feridos sobre espinhos, pregos, conchas afiadas e muitos outros modos, né?
Então, outros eram açoitados até que ficavam à vista seus tendões e veias, e depois de ter sofrido os mais atrozes sofrimentos que puderam inventar-se, eram destruídos pelas mortes mais temíveis. Terrível. Então, esses são os recursos adotados pelo imperador Marco Aurélio, se não ele que fazia, né, que praticava, mas com a sua autorização, os algozes, né, adotavam esses métodos para promover sofrimento na vida dos cristãos, e sempre no sentido de que os que estavam assistindo aquelas cenas pudessem recuar. Né? E até os próprios que estavam sendo submetidos a esse sofrimento desistirem da fé, né? Porque à medida que o sofrimento vai sendo paulatino, a dor, né? Ele ainda há, de certa forma, uma tentativa de voltar atrás, né? Dizer, não, imperador, eu desisto desse Cristo, eu agora me curvo diante de ti. É estranho. Houve sempre há desertores, né? Há pessoas que tentam poupar suas vidas, né? E depois a igreja precisou lidar com essas pessoas que aceitaram prestar aquela homenagem aos deuses pagãos, ou mesmo entregar suas Bíblias para serem queimadas, seus livros para serem queimados, e receberem uma espécie de indulto, né? Mas depois eles voltaram para a igreja precisou tratar com eles, e isso é tema de próximos vídeos também. Maravilha. E quais seriam assim os principais mártires desse período que Marco Aurélio esteve à frente do Império, no caso, entre 161 a 180 depois de Cristo? Quais se destacam na história da Igreja primitiva? Nós poderíamos citar aqui. Professor Abraão tem um pai da igreja que escreve, diz que morreu tanta gente que se eles tivessem, né, porque naquele momento, na verdade, já tem um bom grupo de cristãos, na realidade, né? Já eram quase 10%. No terceiro século, a gente já tem quase 10% da comunidade romana ali, do Império Romano, 10% formado por cristãos. Uma comunidade que tem aproximadamente 75 milhões de habitantes, né, o Império Romano. Então, tem um pai da igreja que chega a mencionar que se todos os cristãos saíssem de Roma, ela se esvaziava, né, dado o número, né, esse contingente. Então, são muitos homens e mulheres que foram ali, que morreram. Na realidade, eles foram vencidos pela espada humana, mas a sua fé venceu, né? A fé daqueles homens e mulheres, na realidade, venceu todo o desafio. E é o que chega para nós hoje, é justamente o seu testemunho, que é a tradução do termo martírio, né? Então, nós temos aqui, só para relacionar alguns, por exemplo, um certo Germânico, diz John Fox que ele era um homem jovem, mas um autêntico cristão, sendo entregue às feras a causa de sua fé, né, ou por causa de sua fé, se conduziu como um verdadeiro e valoroso homem, mesmo sendo jovem, mas se comportou de forma varonil, vamos dizer assim, né? Ou seja, alguém que preservou a sua fé, manteve-se autêntico, e não cedeu à pressão, tá certo? Então vale destacar um jovem germânico. Policarpo, que é muito conhecido também, né? Bispo de Esmirna, tem uma história maravilhosa. Há também no grupo da Patrística o primeiro livro que trata dos pais apostólicos, né? E a gente vai ter o martírio de Policarpo. Que ele foi discípulo direto do apóstolo João, não é isso? Sim, sim. Diz a tradição que ele foi discípulo do apóstolo João, e os guardas vão prendê-lo, né? E ele já é idoso, né? Já idoso, 86 anos, né, aproximadamente, e quando chega na casa onde ele mora, uma das crianças diz que ele está em casa, mas ele só pede alguns minutos para orar,
os próprios soldados se compadecem dele, mas a sentença já havia sido dada e é uma história que todos conhecem, podem ler. O acesso hoje é muito fácil, né? Inclusive, temos bons livros aí. Uma coisa interessante ainda sobre o Policarpo, bem citado, é interessante porque ele é tido como um grande apologeta, né? Um grande defensor da fé daquele período, naquela época. Ele foi alguém que defendeu, acredito que até partindo do princípio que ele teria sido discípulo do apóstolo João, sabemos que o apóstolo João foi um grande apologeta do primeiro século, sobretudo, defendendo a fé cristã contra um posicionamento gnóstico, né, muito forte naquela época. E João foi também muito perseguido. E a gente pode ver o legado do João no Policarpo, obviamente, Policarpo ele deixa também esse grande exemplo. E é muito interessante, muito curioso, porque apesar de toda a importância que ele tinha para a igreja primitiva, deixaram ele viver muito tempo, né? Tentaram prendê-lo, claro, outras vezes, mas Deus preservou até que ele, com mais de 80 anos, martirizado. O caráter apologético, na realidade, de Policarpo aparece mais no seu testemunho, né? Porque ele certamente não teve tempo de esboçar isso, né? Essa defesa da fé, mas deixou o testemunho, isso que vale sim como um verdadeiro testemunho apologético, né? Exato. Poderíamos dizer. Exato. E além deles dois, do Então, Germânico nós e temos um grupo, né? Mas vamos tentar aqui falar sobre alguns, porque eu acredito que vale muito a pena conhecermos esses personagens da história cristã. Tem o Metrodoro, né? Que é um ministro e pregador, diz o escritor, ousado e impetuoso. Tem um certo Piônio, que fez várias e excelentes apologias da fé cristã. Então, tanto este como o anterior morreram queimados. Nós temos Carpo e Papilo, que são dois cristãos importantes da época também. Agatônica, né, uma mulher descrita como piedosa, sofreu o martírio em Pergamópolis, na região da Ásia. Tivemos ainda uma mais conhecida, né, Felicitate ou Felicidade, né, que é uma ilustre dama romana de uma família de boa posição e muito virtuosa. Era uma devota cristã. Ela tinha 7 filhos, aos que tinha educado, e todos ela havia educado na mais exemplar piedade. É também uma mártir da igreja cristã conhecida, né? Alguns já leram o material dela, né? Felicidade e seus 7 filhos. Então, vejamos. Nós temos Enero, que era o mais velho. Ele foi flagelado e prensado até morrer com prensas, né? terrível, né? Evidentemente, né? Então, o Félix e o Felipe, que o seguiam em idade, foram descerebrados com paus. Meu Deus, terrível. Muito atroz, né? Então, o Silvano, né, que era o quarto filho, foi assassinado sendo lançado de um precipício. Alexandre, Vital e Marcial, os 3 filhos menores, foram decapitados, morte que também foi seguida pela mãe deles. O próprio Justino, que é conhecido da igreja, né, Justino Marte, né, morreu durante essa perseguição. Então, vários foram decapitados por recusar sacrificar a imagem de Júpiter, em particular, né, o Concordo, diácono da cidade de Hipólito. Então, muitos homens, muitas mulheres foram vítimas desses homens, né, que não aceitaram ser confrontados. Só que o confronto que, na realidade, a fé cristã impunha às outros modelos de fé. Então, a única razão para que os imperadores se sentissem ameaçados, como já mencionamos, né,
aquele princípio, né, de confronto religioso, ou que talvez aquele grupo de cristãos pudesse promover uma rebelião. Fora isso, a única coisa que eles confrontavam era no campo filosófico, no campo da fé, da religião, ou do próprio estilo de vida, que não aceitavam, né, o modelo de vida dos romanos. E para quem deseja se apropriar mais, eu sugiro que você leia História do Cristianismo de Bruce Shelley. Ele tem aqui uma parte chamada As Razões da Perseguição. E aí você vai ter aqui situações muito interessantes, muito interessantes. E vale a pena conferir. Muito bem. Então, tem uma outra questão que eu gostaria de mencionar, que a gente já falou em situações passadas, é a vida de um cristão naquele momento, século segundo e terceiro, né? A gente já falou da questão da esperança que eles tinham na vida pós-túmulo, e isso fica tão caracterizado tanto na vida deles, né, diária, diante da morte, ou mesmo a vida póstuma. O que Fox destaca também é que as próprias catacumbas, lá, os seus epitáfios são verdadeiras declarações de fé, de alguém que tem esperança. Então ele coloca os epitáfios, né, confronta aqueles que são de cristãos contra aqueles que não são de cristãos, que eu gostaria de mencionar alguns. Então nós temos aqui, por exemplo, aqui jaz Maria, colocada para repousar num sonho de paz. Um outro, Lourenço, a seu mais doce filho, levado pelos anjos. Um outro, ainda, vitorioso em paz e em Cristo. Coisa maravilhosa, né? Ao ser chamado, olhem só, se você deseja já deixar separado seu epitáfio, né? Eis um excelente. Ao ser chamado, partiu em paz. Então, quando você pega esses, né, e confronta com o dos não cristãos, dos pagãos, ele diz o seguinte: lembremos, ao lermos estas inscrições, a história que os esqueletos contam: perseguição, tortura e fogo. Mas a plena força destes epitáfios se aprecia quando os contrastamos com os epitáfios pagãos. Então, confira. Um deles, vive para esta hora presente, porque de nada mais estamos seguros. Levanto minha mão contra os deuses que me arrebataram aos 20 anos, embora nada de mal tivesse feito. Parece muito com aquela questão de hoje, morreu muito novo, né? Era muito jovem. Então, outra ainda, uma vez não era, agora não sou. Nada sei disso e não é minha preocupação. Filosoficamente interessante e atraente, mas não caiam nesse engodo. Peregrino, não me amaldiçoes quando passe por aqui, porque estou em trevas e não posso responder. Então, esses epitáfios falam por si só, né? Os mártires que morreram com a esperança da vida eterna e os pagãos que nada sabiam da vida pós-morte. Exato, é interessante a gente perceber esse contraste e que se repercute até nos nossos dias hoje, né? Aqueles que têm a expectativa da vida vindoura na presença do Senhor, ou aqueles que não têm nenhuma esperança após morte. Muito bem, você citou aí, professor Marcelo, a questão do Marco Aurélio. Após o Marco Aurélio, claro, surgiram outros imperadores, mas anos depois, no caso quase uma década depois da saída de Marco Aurélio de cena, Marco Aurélio termina 180, em 193 surge o sétimo, ou septímio, ou sétimo Severo, que também talvez não seja tão conhecido por muitos, mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre o posicionamento dele diante dos cristãos. Ele também se destaca como um grande perseguidor, de 193 a 211, mais ou menos. E eu queria que você falasse um pouco sobre ele e sobre os principais mártires desse período. Perfeitamente. Então,
Sempre, às vezes, você falou da intensidade, né? Às vezes as perseguições elas se reduziam e novamente elas retomavam com a mesma força. Então, um Sétimo Severo, que é um imperador diferente de todas as dinastias, né? Porque ele não pertencia a nenhum, a nenhuma dinastia na realidade. Então, ele foi o primeiro cidadão oriundo de províncias sem ascendentes romanos. Interessante, né? Então, quando morreu, foi proclamado divino pelo Senado. É, o que é interessante na história dele, né, e que talvez seja comum na história de algumas autoridades públicas do presente também. É muito difícil a gente não fazer essa correlação. Então, Severo, recuperado de uma grave doença pelos cuidados de um cristão, chegou a ser um grande favorecedor dos cristãos em geral. Porém, ao prevalecerem os prejuízos e a fúria da multidão ignorante, se puseram em ação umas leis obsoletas contra os cristãos. O avanço do cristianismo alarmava os pagãos e reavivaram a mofadada calúnia de imputar aos cristãos as desgraças acidentais que sobrevinham. Então, essa perseguição ela foi desencadeada em 192, ou seja, ele passou por um problema de saúde, foi socorrido por um cristão, teve sua saúde restaurada. Entretanto, né, como a opinião pública do tempo não gostou muito da sua atitude favorecendo os cristãos, então exigiu que ele tomasse uma posição, e nesse sentido, desfavorável àqueles que o tinham socorrido. Não é, nesse caso, mera coincidência, né, que hoje muitos líderes públicos abrem mão de sua fé, abrem mão da sua própria integridade moral para atender uma demanda popular. Popular no sentido de mobilização de grupos, né, de determinados movimentos que talvez não se achem favorecidos o suficiente diante de outros, vamos dizer assim. Então, ele muda de opinião. E nessa época ele chega, inclusive, a proibir a conversão ao cristianismo, né? Algo quase que, algo totalmente impossível, né? Exato. Impedir isso. Então, não, infelizmente, apesar da ajuda que ele obteve do cristão lá, né, que o ajudou a se recuperar, ainda assim houve muitos mártires nesta época. E aí nós relacionamos alguns deles, né? E como já dissemos, se você deseja se aprofundar, ter mais detalhes, é necessário ver outras bibliografias. Queremos, inclusive, já aproveitando a sua fala, se você deseja fazer uma aquisição de boas bibliografias como essa, que foi citada pelo professor Marcelo, e tantas outras que já foram citadas nos vídeos anteriores, a livraria Arca Missionária, que fica ao lado do Templo Central da Assembleia de Deus em Abreu e Lima, ela tem vários livros interessantíssimos para você com descontos especiais. Então, se você deseja comprar um livro de qualidade, você pode ir até a livraria Arca Missionária e adquirir o seu livro. É aberta durante a semana, no período da manhã e da tarde, e aos sábados, no período da manhã, tá bem? Você pode entrar em contato pelo telefone, está aqui na tela, WhatsApp da Livraria Arca Missionária, para adquirir. Quem sabe ela já vai ter esse livro aqui, você liga aí, você que é aqui de Pernambuco, você pode entrar em contato para saber se eles têm esse livro ou outro livro que possa indicar relacionado à questão da história do cristianismo, sobretudo a questão dos mártires. Mas voltando aqui para o professor Marcelo, Pois não. nesse período do Severo, sétimo Severo, quais mártires podemos assim fazer citações de que se Ok. destacaram? Dentre tantos, né, que certamente houve, nós temos um bispo de Roma chamado Vítor, né? Ele sofreu o martírio no primeiro ano do terceiro século, ou seja, 201 depois de Cristo. Um certo Leônidas, pai de Orígenes, né, muito conhecido também, foi decapitado. Em particular, nós também temos dois irmãos chamados Plutarco e Sereno, que também tiveram sentença semelhante. Outro sereno, Heron Heráclides,
igualmente decapitados, né? Há um nome aqui chamado Raiz. Eles derramaram breu fervendo sobre a cabeça Terrível. e depois o queimaram, e da mesma forma fizeram com sua mãe. Então, inclusive essas ações que eram possíveis de serem vistas por outros cristãos, justamente para que eles pudessem negar o nome do Senhor, né? Porque se não morressem desse jeito, aqueles que estavam assistindo, poderia ser uma forma ainda mais cruel, né? Um certo Potainiena, né? Uma certa, né? Que era irmã de Raiz, foi executada de forma semelhante. O que é um caso que certamente tenha acontecido muitas outras vezes, né? O soldado, né, o oficial do exército que acompanhava esse processo, chamado de Brasílides, diz que a ele cabia, né, a responsabilidade, né, de assistir à execução. O que acontece? Ele se converte nessa circunstância, né? E evidentemente, ao professar a fé cristã, naquele cenário, a, o que ele recebe como recompensa, pelo menos na vida temporal, é a morte, né? Mas com toda certeza já havia a convicção da vida eterna. Irineu também, bispo de Lyon, né? Ele é martirizado nesse período, que é um pai da igreja muito conhecido. Perpétua também, né? Que era uma jovem, a sua história também é conhecida, né? De muitos da igreja, sofre o martírio durante o governo de Sétimo Severo, ou seja, de 193 a 211, final do século II, né? E a primeira década do século Terceiro. III. Então nós vemos aqui já um período, é doloroso ouvir, mas ao mesmo tempo que é doloroso ouvir certos atos de brutalidade, nós aprendemos com o passado, sempre podemos nos remeter ao passado para tirar lições importantes para o nosso presente, para o nosso dia a dia enquanto cristãos. E se hoje a igreja é o que é, e se hoje a igreja expandiu, foi expandida, é porque a história de algumas pessoas que demonstraram bravura e comprometimento com a mensagem de Cristo realmente deixa um grande legado para nós. Professor Marcelo, o senhor acabou citando fatos de martírio do primeiro século, do segundo século, e já estamos adentrando ao terceiro século, quando nessa primeira década o Sétimo Severo atuava de maneira a perseguir a igreja. Quando ele sai de cena, surgem outros imperadores, mas aí surge um outro também extremamente cruel, em cerca de 235 depois de Cristo, que é o Maximino, o Trácio. E eu queria, para encerrar esse momento aqui, nossa terceira parte desse vídeo, dessa sequência de vídeos sobre os mártires da igreja, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse Maximino, o Trácio, que surge no cenário aí em meados de 235 depois de Cristo, e a gente percebe ainda uma igreja resistente à perseguição e ao mesmo tempo um império que persiste em perseguir a igreja. Ok. Então, a intensidade ela é reduzida, mas logo, mais uma vez, é retomada, né, sob o comando de Maximino, também conhecido como o Trácio, né? Então, ele liderou o império de 235 a 238, são aproximadamente aí 5 anos, né? Então, começou a partir de 235, né? Então, essa nova perseguição. Então, um certo governador da Capadócia, né? Capadócia fica ao norte da Ásia Menor, né? Também conhecida por ter ali os pais capadócios. Então, o nome dele seria Cereiano, faz todo o possível para exterminar os cristãos
daquela província. Então, durante esta perseguição suscitada por Maximino, muitíssimos cristãos foram executados sem julgamento. Os julgamentos não ajudavam, né? Mas, enfim, e enterrados indiscriminadamente em montões, às vezes, né, 50 ou 60, lançados juntos numa fossa comum, sem a mínima decência, né? Ou seja, não eram considerados humanos, né? É um registro que nos tempos modernos também, infelizmente, já foi assistido, tá certo? Hoje, muitos, né, infelizmente, da sociedade ou de uma certa ala da imprensa silencia martírio de cristãos, principalmente no Oriente, mas sim, ainda isso acontece, né, em grandes números. Então, ordenou-se a execução de clérigos cristãos, né, também nesse período. Os cristãos sofreram oposição por terem apoiado o antecessor do império a quem este havia assassinado. Então, se ele não concorda, né, a questão política aí também interferindo, né, e evidentemente devemos orar pela paz, né, da nossa nação, e se o nosso governante contribui para que essa paz ela seja materializada, evidentemente que vai ter o nosso apoio. Mas ainda assim, muitos irmãos morreram durante a perseguição, né, que esteve sob o comando de Maximino. Dentre eles, temos um pontiano que é bispo de Roma, Antero, um certo grego, né, que também era bispo, Pamáquio e Quirito, esses senadores, quer dizer, já é uma outra ala da sociedade, né? Não somente eles, mas toda a família, mulheres, filhos, né, e crianças, e etc., né? Simplício, também um senador, Calepode, um ministro cristão que foi lançado no Tíber, Martina, uma nobre e formosa donzela, né? Ou seja, eles não poupavam crianças, mulheres grávidas, donzelas, não havia essa sensibilidade, né? Hipólito, um prelado cristão que foi amarrado a um cavalo e arrastado até morrer. Então, são alguns exemplos, né, de situações, alguns nomes que foram submetidos a esses flagelos, sempre na tentativa de extrair dele, de arrancar deles a negação da fé, coisa que não conseguiram. Exato. Então, diante de tantos flagelos que nós acabamos de ouvir e acabamos de perceber o quanto a história da igreja ela é rica em belos testemunhos de homens e mulheres que sofreram por conta da sua fé, mas que ainda assim perseveraram e que deixam o legado para todos nós. Que possamos agradecer a Deus pela vida destes, né, que não negaram a sua fé e que levantaram a bandeira do cristianismo, e que possamos agradecer a Deus hoje pela liberdade que temos de poder testemunhar de Jesus, que podemos ter de prestar culto a Deus. Às vezes nós não temos noção do privilégio que hoje nós temos de poder viver esse cristianismo de uma maneira mais livre de tantas perseguições. Mas ao mesmo tempo que possamos tomar o exemplo de um comprometimento com Deus, independentemente das circunstâncias. Muitas vezes, diante de tantas facilidades que hoje nós temos diante do Evangelho, dessa possibilidade de viver o cristianismo, algumas pessoas afrouxam, né, o seu testemunho, afrouxam o seu comprometimento com Deus. Que diante dessa liberdade que temos de adorar a Deus, que não seja motivo de libertinagem, mas que seja uma oportunidade de aproveitar essa liberdade que temos de servir a Cristo, de prestar culto a Cristo e de levar o conhecimento dele para outras pessoas. Nós teremos o próximo vídeo
a quarta parte dessa série. Quero agradecer ao professor Marcelo, que Deus o abençoe. Realmente ele tentou sintetizar o máximo possível, é muita informação. Se você deseja aprofundar o seu conhecimento, você pode ter acesso a diversos materiais, diversos livros. Você pode vir estudar também no CETEADALP, o Centro Educacional Teológico da Assembleia de Deus em Abreu e Lima, Pernambuco. Nós temos lá o nosso curso básico em teologia, nosso curso bacharel livre em teologia. Você também tem oportunidades de poder estudar à distância. Nós temos alguns cursos de curta duração, EAD, e está aqui o contato do nosso WhatsApp, 91265849. Então você pode entrar em contato conosco, claro, com o 9 na frente, está aqui o contato do WhatsApp. Entre em contato conosco e tenha melhores informações. Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus permitir. Amém.